Gênesis capítulo 2, versículo 7. Em Gênesis nós encontramos os segredos físicos e espirituais da criação de Deus. E em Gênesis 2, versículo 7, nós encontramos assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego. Em algumas traduções está o espírito da vida. E o homem foi feito alma vivente. Somos corpo, alma e espírito. Quando a nossa trajetória se encerra, cada matéria dessa encontra o seu destino. Cada matéria dessa volta à sua própria natureza. Nós temos que nos preocupar mais com a alma do que com o corpo e com o espírito, porque estes terão um destino comum. E é isso que nós vamos conferir nessa palavra. Já a alma não. Ela vai ter o destino da sua decisão aqui, da sua fé ou da sua falta de fé. A sua alma tem um preço elevado, e o Espírito Santo quer te mostrar com essa palavra o valor da sua alma, para que você a valorize também, amém? Então vou reler o versículo de número 7, todos os que estão ouvindo essa palavra, repetem bem alto, bem forte, em bom som e alta voz, vamos lá. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente, amém? Deus não enxerga só o corpo, o espírito, Deus enxerga a alma. Toda a batalha espiritual é pela alma, não é pelo corpo. Eu sei que muita gente luta para ter um corpo perfeito, algumas pessoas até exageram nessa luta, né? Até passam dos limites. Outras pessoas falam, não, eu preciso de paz de espírito. Mas na verdade tem que haver uma preocupação com a alma, com a eternidade, com a matéria que não tem o destino comum, não. Uns vão ter um destino aqui, outros acolá, e o Espírito Santo vai falar conosco por esta palavra, amém? Fecha os teus olhos, Senhor, fala conosco pela tua palavra. Corpo, alma e espírito lhes são entregues. O Senhor formou o homem assim e fez alma vivente. Então, meu Deus, venha com teu Espírito hoje, agora, e envia a sua palavra, com poder e com autoridade, e que a sua palavra, que não erra ao alvo, não volta atrás e não fica vazia, a sua palavra vá, e a sua palavra produza o fruto, o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê diga amém, e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Olha para o céu aplaudindo ao Senhor Jesus e diga glória a Deus, amém? Por favor, pode se assentar. Imagina que Deus fez o homem, e quando formou-se o primeiro casal, os primeiros homens da terra, tudo de bom estava ao desfrute do próprio homem, tudo de bom. A terra precisava ser lavrada, é verdade, mas não precisava ser semeada, tá? Porque quem semeou a terra foi Deus. Deus deu ordem para que a erva se tornasse semente e a semente produzisse então fruto. A terra já funcionava muito bem, sem nenhuma ação humana. Até que de repente o homem decide pecar, e quando eu digo homem e a mulher, eles decidiram pecar.
E não adianta acharmos culpados, né? Quem pecou primeiro? Ambos pecaram, são expulsos desta perfeição de vida que eles tinham, e agora eles vão provar de uma coisa chamada morte, que é o que separa o corpo, a alma e o espírito. É o que separa. A pessoa pode ter experiências alucinógenas e dizer: não, minha alma separou do corpo. Dentro da palavra, a única coisa que vai separar o corpo, a alma e o espírito é a morte. Dentro da palavra. E quando nós vemos o destino final do corpo, não importa a classe social, o destino é comum. É comum. Não importa se a pessoa for enterrada no melhor dos cemitérios, sepulcros, ou no pior, ou jogada numa vala, não importa. E também o destino do espírito, de bons e maus, de justos e injustos, pecadores ou não, também é um destino comum. Por quê, pastor? Eclesiastes 12, por favor. Livro de Eclesiastes, capítulo 12. Versículo 7, tá? Eclesiastes capítulo 12, versículo de número 7. E o pó, algumas traduções está até, e o corpo, volte à terra como era. De onde o homem foi tirado, gente? Do pó da terra, então volta para lá. E o espírito volte a Deus, porque o espírito aqui é o fôlego da vida. É o fôlego da vida. Então imagina, a pessoa tem o melhor cortejo fúnebre que o dinheiro pode pagar. O melhor. Eu não sei quanto deve custar o melhor, eu não sei, sinceramente não sei, mas deve ser muito caro. Tem gente que paga sepultura a preço de condomínio, né? Preço de propriedade para morar, mas realmente é uma moradia, né? Só que de um corpo morto. Mas se a pessoa não tiver condição e ela receber até uma assistência social para então ter o enterro do corpo dela, ambos desses corpos voltam para a terra e a terra trata de consumi-los. Todos concordamos com isso? Mesmo que a pessoa for muito rica, mesmo que ela for embalsamada, né? Mesmo que ela for preservada, esse é o destino de todos os corpos, volta à terra. É um destino comum, ou seja, vai acontecer isso com todo mundo. Gente daqui, gente de Jerusalém, da China, não importa. Volta à terra, ao pó volta, porque lá pertence o corpo. O espírito, que é o fôlego da vida, vai direto para Deus, porque foi Deus quem deu a vida. E a alma? A alma não tem um destino comum. Nem todas as almas vão para o mesmo lugar. Veja que Salomão, no auge da sua sabedoria, do seu discernimento, ele falou do destino do corpo, ele falou do destino do espírito, mas ele não ousou de falar: e todas as almas se salvarão. E ele também não foi tolo para dizer: todas as almas se perderão, porque o destino da alma pode mudar. Jesus falou muito de alma, ele veio para salvar as almas. E ele tinha uma pergunta a fazer, porque parece que algumas pessoas darão algumas coisas, ou elas confiam que darão algo que vai passar a alma dela. Tinha um povo antigo que acreditava que por ser rei aqui na terra, ter um patrimônio colossal, eles seriam enterrados com este patrimônio. Os faraós faziam muito isso, mas tem outros povos também que faziam coisas parecidas, e que na hora de passar no portal da eternidade, eles dariam aquele dinheiro, diriam: ó, eu fui faraó lá, eu fui rei, eu fui um lorde,
e agora eu preciso entrar aí na vida eterna. E eles acreditavam nisso. Talvez para você isso é lúdico, é uma fábula, né? Mas eles viviam para isso. Eram enterrados com aquilo. As pirâmides, boa parte delas foram construídas para ser a casa dos mortos. E não só os egípcios, outros povos também viviam coisas parecidas. Outros prometiam um casamento eterno, enfim. O mundo antigo viveu uma grande confusão espiritual de acreditar nisso. Outros acreditam, não, se a alma não for aprovada, ela volta para a terra mais trocentas vezes. Imagina se você voltasse mais 10 vezes, você ia errar 11. Já ia deixar uma de débito, não é nem de crédito, né? Já ia deixar no débito já mais uma vez. Você podia voltar 100 vezes. A sua alma ia viver a mesma indecisão. Mas não se esqueça, o homem é ordenado uma vez, depois a alma vai para o juízo. E quando chegar lá, o que é que essa alma oferecerá? Essa alma não vai poder oferecer o que as mãos conquistam aqui. Essas almas não vão oferecer os cargos que conquistamos aqui. Ou o nome, olha, tive uma pessoa, fui com muito nome, prestigiado. Isso não vai ser dado como a troca da alma. E o próprio Deus se preocupa com a tua alma. Por isso que Jesus perguntou assim, em Mateus, capítulo de número 16, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Olha o versículo 26, o que está escrito. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se perder a alma? E a alma, em algumas traduções, está vida. Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Jesus viu que muitas pessoas naquela época, e é como se isso também estivesse se repetindo nos dias de hoje, elas se preocupavam muito com o corpo. Naquela época já tinha esse cuidado extremo, e é claro que com os avanços, os cuidados vão se aumentando e os exageros também. Jesus diz, tudo bem, você cuida do seu corpo, mas chega uma hora que ele volta para o pó da terra. Não importa se você pôde cuidar muito ou pouco, ou se cuidou muito ou pouco. O teu espírito, que é aquilo que te faz alma vivente, volta a Deus, porque foi Ele quem deu a vida. E a sua alma, o que você vai fazer com ela? Você vai dar o que em troca dela? Uma pessoa, é raro, é verdade, ela pode conquistar o mundo inteiro com uma grande invenção, uma grande empresa. Ela pode conquistar o mundo inteiro com uma arte. Sendo um atleta, talvez, conquista o mundo inteiro, não é verdade, gente? Não é para qualquer um. Isso é para poucas pessoas, né? Que conquistam o mundo inteiro. Deus não se opõe às suas conquistas. Pastor, eu tenho muito desejo de enriquecer. Deus se propõe até te ajudar. Te dá sabedoria, abrir um bom tesouro para você. Ele te mostra o caminho da prosperidade. Deus não se opõe a você querer ter uma vida saudável, cuidar do corpo como um templo do Espírito Santo, e você falar, olha, eu não posso cometer esses exageros, porque isso não agrada a Deus, faz mal para a minha vida. Deus não se opõe a isso. Deus não se opõe ao seu estudo. Deus não se opõe a você querer conhecer o mundo inteiro como um turista. Ah, pastor, eu tenho um sonho de andar o mundo inteiro. Cada um tem um sonho, né? E não vou pôr o bedelho no seu sonho, não. Fique com seus sonhos e corra atrás dele, né? Porque sonho sem atitude é delírio, né? Não é sonho, é delírio.
Deus até pode te apoiar. Quantos homens da palavra não conquistaram o mundo inteiro? O próprio Salomão tinha o mundo inteiro nas suas mãos. Ele tinha todos os canais de navegação, ele tinha todo o ouro, do melhor ouro da época, não era um ouro qualquer. Salomão conquistou tanta coisa na época, e ele fez o reino se tornar tão próspero. Você já tropeçou numa pedra na rua? Quem já? As pessoas tropeçavam nas pedras e quando iam olhar, as pedras eram de prata. Você acha que as pessoas levavam para casa e falavam, não tem ouro em casa, deixa isso daí. Porque quando se tem muito ouro, a prata, se desvaloriza. Imagina se hoje você achasse uma pedra de prata, levaria para casa na hora, procuraria o valor, vender. Mas agora imagina só, até hoje há uma discussão teológica que eu recomendo que você não entre. Dizendo assim, a alma de Salomão para onde foi? Porque no final da vida conquistou o mundo inteiro. Foi um rei que conseguiu o feito histórico de reinar 40 anos sem levantar uma espada para a guerra. Eles só usavam espadas para cerimônias e só tinha exército só por ter. Não precisava, ele resolvia com a palavra os conflitos, os problemas. Mas Jesus está perguntando agora para mim e para você. Salomão já passou, Davi já passou, Abraão já passou, agora é para você, é para mim essa palavra. Imagina conquistar tudo, eu chego lá, o meu sonho realizou, e a alma? E a alma? E o que é que você vai dar por esta alma? O que é que você vai oferecer por ela? Vai fazer como os faraós antigos? Confiar no que ajuntou e vai tentar trocar? Vai dizer para Deus, eu vim à igreja, Deus. Tomei até Santa Ceia. Essa vai ser a troca da sua alma? Davi era um homem também muito rico, que não chegou a conquistar o mundo inteiro, mas eu acredito que ele era um homem satisfeito com as suas conquistas. Um homem que se encheu de riquezas, prosperou as pessoas onde ele era rei. E ele um dia em oração começou a dizer assim, meu Deus, tem gente que só confia na riqueza. E sabe por que ele meditava nisso? Porque ele convivia com muita gente vazia. Ele conversava com muitos reis, com muitos capitães, com muitos chefes. Ele via naquele povo um vazio. E quando ele ia para a presença de Deus, Deus sempre lembrava da alma dele. Por isso que tantas vezes ele diz, porque a minha alma está abatida. Por isso que ele dizia que a alma tem o poder até de louvar ao Senhor, dizendo, bendiga a minha alma ao Senhor. E como Deus se importa com a sua alma, é necessário que você saiba que não existe ativo neste mundo que possa pagar o preço dela. Tem gente que diz assim, pastor, a alma não tem preço. Tem sim, eu vou lhe mostrar. Salmo 49, por favor. Salmo 49, a partir do versículo 6. Quando achar, para que eu saiba que achou, diga amém, por favor. Posso ler? Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo nenhum, não há possibilidade, pode remir a seu irmão ou dar o resgate dele, pois a salvação da alma é caríssima
e os seus recursos se esgotariam antes, muito antes. Sabe por que é importante você saber do preço da alma? Primeiro, para que você tenha um cuidado maior com a sua alma. Primeiro com a sua alma, tá? Não pensa que cuidado com a alma começa com a alma alheia ou a alma do familiar, começa com a sua. Porque um dia Jesus contou uma parábola, nós não vamos nos aprofundar para cuidar desse assunto outro dia. Ele falou que a primeira coisa que o rico, ou aliás, né, o ex-rico agora perdido, né, porque no inferno não tem rico, ele lembrou foi: eu quero água porque eu estou num tormento. Manda o Lázaro vir aqui. Estou num tormento terrível, esse fogo que não se apaga. Quando ele percebeu que não havia possibilidade de acesso de um lado para o outro, nem quem está no céu desce, nem quem está no inferno sobe, não há vida eterna ou morte eterna. Ele lembrou: mas eu tenho na minha casa alguns irmãos, manda alguém ir lá, porque se chegar alguém que morreu lá, eles vão entender que é um recado do céu. Mas morto não volta, querido. E se alguém está vendo algum morto, a gente tem que orar, porque isso provavelmente é uma grande perturbação. Morto não volta. Até porque, venhamos e convenhamos, você estiver no céu, e se houver essa possibilidade de alguém falar, volta lá, eu ia falar, eu não, manda outro. Foi tanto esforço para chegar aqui, voltar para a terra de novo, Deus me livre. Não volta. Eu sei que é lúdico e talvez bonito dizer, não, está olhando por nós. Não está, querido. Se eu estiver no céu, eu não vou estar olhando por ninguém, quero nem mais saber. Você vai querer saber? Eu duvido muito. Tanta coisa boa para desfrutar lá. Tem gente que fala assim, eu vou perguntar para o Adão. Vai nada, querido. Vai nem lembrar mais disso. Vai nem lembrar. Lázaro vivendo a eternidade. O ex-rico agora perdido vivendo a morte eterna. A alma dos dois, destinos diferentes. Mas agora eu tenho irmãos, manda lá. Quem sabe um morto não resgata a alma. Não pode. Quem sabe eles não vão ouvir uma palavra diferente. Eles já possuem a palavra. Sua alma tem preço sim. Ela é caríssima. Portanto, é o artigo e o patrimônio mais importante que você tem. Eu estou aqui por envio do Espírito Santo para dizer a você que está na hora da igreja começar a cuidar direito da alma. Porque do corpo, se a pessoa recebe uma sentença médica, ela muda a vida dela do avesso para viver mais. Pelo menos os conscientes fazem isso. Eu gosto muito disso, mas se o médico falou que vai me matar, eu quero nem saber disso. Verdade ou não é, gente? Do espírito tem gente que fala assim, para minha mente é bom isso e aquilo, e a pessoa cuida. Da alma pouca gente tem cuidado. O corpo uma hora vai para o pó, querido. Vai para o pó, não tem jeito. O espírito vai voltar consequentemente para Deus. Mas e esta alma que não pode ser resgatada com dinheiro? Ela não pode ser resgatada com uma missa ou um culto de ação de graça. Tem gente que morre alguém, aí ela faz um culto de ação de graça que é uma missa disfarçada. Não vamos fazer um culto para lembrar a pessoa. Isso não vai resgatar ninguém, querido. Pastor, e se eu não fizer só um culto ou uma missa de 7 dias, fizer uma de 14, pode fazer de 10 anos. Não vai resgatar a alma. Poupe o seu recurso para isso. Não vai resgatar a alma. É engraçado que a alma só é lembrada até do ateu
depois que morre, a pessoa deve estar com Deus lá no céu. Muita gente só fala de alma quando a tristeza humana, que é a morte, bate a porta. Tem gente que fala assim, não, mas eu estou sendo feliz. E a sua alma? Não, Deus entende, é um momento que eu estou sendo abençoado. Não, estou construindo isso e aquilo. E a sua alma? Aí fala igual aquele homem da parábola, não, depois que eu construir isso, aí eu vou falar com a minha alma, eu vou cuidar da minha vida com Deus. Mais um ano está se passando, tem gente que prometeu que ia pegar firme no começo do ano, olha aí como está. Indo para os últimos 3 meses do ano já de novo. Para algumas pessoas repetirem as falsas promessas em dezembro de novo, e não cumpri-las de novo, se é que Jesus não vai voltar neste intervalo. Um dia João estava tendo uma revelação do céu em visão. Ele viu o livro onde tem vários nomes, mas ele não conseguiu ler este livro. Ele não conseguiu olhar para este livro. Ninguém pode ver, ninguém pode olhar. O anjo faz um desafio. Quem é que pode cuidar deste livro, abrir este livro, ler este livro? Quem pode? Não teve ninguém que respondeu no céu, nem debaixo da terra. Ninguém ousou dizer, eu sou santo o suficiente para isso. João se desespera, e no lugar onde Deus enxuga as lágrimas, ele começa a chorar. Abre comigo em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Apocalipse, capítulo 5. Versículo 1. Acharam? E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro, escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de o olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, entre os anciãos, um cordeiro como havendo sido morto. E tinha 7 pontas, 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais, os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os fizestes reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Não há, mesmo se ajuntarmos, nada aqui que possa comprar, mas existe algo espiritual
que pode comprar a sua alma para Deus. E Jesus não só deu o seu melhor, Ele deu o seu tudo, e Ele está aqui presente no meio de nós, porque estamos reunidos em nome dEle, e Ele comprou a sua alma com todo o seu sangue. Glória a Jesus, que é digno da nossa adoração. Glória a Jesus, porque através dEle, Ele salva você, e ainda vai salvar toda a sua casa. Glória ao Cordeiro de Deus. Ele pode comprar para Deus. O preço da sua alma é caríssimo. Talvez você se sinta indigno, porque no mundo você vale o que tem, o que representa. Mas para Deus você vale alma. Alma. E pela alma dos ladrões, dos adúlteros, dos alcoólatras, dos prostitutos, prostitutas, dos enganadores, dos corruptos, dos religiosos, dos não religiosos, Jesus propôs o seu sangue. Deus deu a vida por você. E o que Ele não quer que você faça, que você não dê desculpas pela sua alma. Que você não chegue para o céu dizendo: Senhor, mas eu fiz isso e aquilo, isso não vai comprar a sua alma. Você precisa estar debaixo do sangue poderoso do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, por favor. O sangue de Jesus é algo tão poderoso, que o primeiro salvo pelo sacrifício foi um homem que levou uma vida inteira de qualquer jeito, um ladrão. Aprendeu este ofício maldito e achava que ia ganhar a vida dele desse jeito. Até que ele é condenado na cruz. Não só ele e os seus comparsas também, e nós temos nome na Bíblia só de um, que era o Barrabás. Mas ele encontra aquele que é digno. As pessoas diriam: que sorte, né? Mas não adianta só encontrar Jesus e não reconhecê-lo como o Senhor, como aquele que vai te levar para Deus. A sua alma, ela tem um valor tão grande, que quando você vai descobrindo o valor da sua alma, o que tem que ser feito pela salvação dela, você faz. Tem gente que ainda não entendeu o valor da alma, é por isso que a pessoa, quando tem a chance de entregar a vida para Jesus, ela diz: mas eu tenho vergonha. Ela não entendeu ainda. Entrega a tua vida para Jesus, se batize nas águas. Não, vou esperar o próximo. Ela não entendeu o valor da alma dela ainda. Aquele ladrão nunca tinha sido valorizado por ninguém. E ele pede: Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Eu sei que o Senhor vai entrar lá. Eu não sei se aquele ladrão ouviu na prisão falar de Jesus. Eu não sei se algum apóstolo já tinha pregado para ele, um discípulo, aliás, que se tornaria um apóstolo. Eu não sei o que aconteceu. Se ele já tinha ouvido João Batista, eu não sei. Eu sei que naquele momento ele reconheceu: Jesus é digno de salvar minha alma. Ele não vai livrar meu corpo dessa condenação. O corpo já estava crucificado. Uma hora todo ser humano vai fazer assim a última vez. E o espírito vai voltar imediatamente para Deus. Tem que voltar para Deus. O fôlego da vida. E a alma. Tem gente muito preocupada em levar salvação para casa. É válida a tua preocupação. Mas e a sua salvação? Isso não é egoísmo, querido. É uma lógica espiritual que você tem que seguir. Primeiro eu me salvo.
fico firme, aí depois eu começo a orar pelos outros. Aí sim eu vou me dedicar, mas antes disso não, meu amigo. Antes disso não. Ah, pastor, a alma não tem preço. É claro que tem, custou todo o sangue de Jesus. Você pode desprezar. Tem gente que não toma Santa Ceia porque está com uma briguinha com um e com o outro. Você pode desprezar. Isso daqui pode manchar a tua alma. E você pode fazer essa escolha hoje, porque você não entendeu o peso da eternidade ainda. Mesmo que você se planeje e que dê certo os seus planos, você tem que incluir nos seus planos a eternidade. A eternidade. Quanto tempo você acredita que dura essa sua vida? A expectativa de vida em um lugar aumenta, de outros lugares abaixa. O ser humano tenta se reinventar com seus estudos para tentar uma longevidade. Mas uma hora o fio de prata é cortado. E a palavra diz que todos estão suspensos como um fio de prata. Cortou, acabou. Cortou, acabou. A morte não respeita idade, não respeita a vida saudável, não respeita planos matrimoniais, não respeita planos, não respeita saldo bancário, não respeita aparelhamento médico, não respeita. Não respeita se está no pior lugar ou no melhor hospital. A morte não respeita. Todos os dias, isso acontece aos seus milhares, todos os dias. E o que tens preparado? Sabe por que a palavra de Deus diz que você não pode chamar o seu irmão de louco? Porque o louco para Deus não é o que tem um parafuso a menos, como algumas pessoas acham. Não. Louco para Deus é o perdido. Por isso que aquele homem pensando, eu vou construir um galpão maior, depois eu vou cuidar da minha alma e dizer para ela, agora sim você tens depósito muitos bens. O Senhor aparece para ele e diz, louco, se esta noite pedirem a sua alma, o que tens preparado e para quem será? Teu corpo tem destino certo, teu espírito também, a alma não. A alma tem dois destinos. Você pode negar esta compra de Jesus. Está escrito, Jesus comprou. E custou, viu? E custou. Porque você nunca ter feito nada de errado e ter padecido como o pior pecador, custou. Custou a honra, custou a glória, custou a vida, custou todo o sofrimento envolvido na crucificação. Custou tudo. Qualquer coisa que a sua alma entre como negociação não vale a pena, tá? Qualquer relacionamento que fizer sua alma se perder não vale a pena. Qualquer proposta monetária, financeira, que a sua alma for correr risco, não vale a pena. Qualquer cargo, até dentro da igreja, que for te encher de soberba e atrapalhar a tua alma, não vale a pena. É melhor ficar sendo só mais um salvo, do que ser um grandão e perdido. Deus não vai respeitar sobrenome, não, eu sou da família tal. Vai se abrir o livro, está escrito por dentro e por fora. O seu nome não está aqui não. Não, mas não tem como conversar, não tem mais como conversar. O destino da sua alma é outro. É outro. Deus vai te usar nos próximos dias para salvar outras almas também. Deus já semeia em muitas almas, está esperando alguém ir lá e colher esta alma. Só que antes você precisa sair daqui se preocupando com a sua, cuidando da sua alma.
Por isso eu convido que, se você ainda não entregou tua vida para Jesus, você tem que entregar tua vida para Jesus hoje. Agora. Ele comprou para Deus. Não foi de graça, querido. Não faça do sacrifício de Jesus algo comum. Não é comum, não. Deus se sacrificando pelo seu povo, isso não é comum. Não faça da Santa Ceia só uma alimentação, como o povo da igreja de Corinto fazia, não. É para a sua alma este alimento. É pela tua salvação. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Você precisa entregar. O único que é digno de abrir o livro, de ler e de escrever nos livros de salvação é Jesus. Tem gente no céu que não pode nem olhar. Não pode, se não pode olhar, não pode ler. Mas Jesus pode olhar, pode ler e pode escrever. E quem entrega a vida para Jesus, ele na mesma hora escreve o nome no livro da vida. Mas tem que entregar a alma também, não só por um momento. Pastor, eu quero salvar a minha alma, então entregue a tua vida para Jesus hoje e confesse-o como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da sua alma. Se você quer entregar sua vida para Jesus hoje, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você, para que o seu nome esteja escrito no livro da vida e do Cordeiro. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Eu tenho certeza que o seu motivo não foi Deus para se afastar. Os homens falham, a igreja, por mais que tenta, falha também, uma coisa ou outra. Tem coisa que passa, querido, que está fora do nosso alcance. Tem coisa que acontece que, se a gente pudesse evitar, você pode ter certeza que a gente evitaria. Fazemos reuniões para isso, e tenta se organizar aqui, aperta dali, puxa dali, para tentar errar menos. Mas uma coisa ou outra sempre acontece. Sempre acontece. E essas coisas afastam pessoas. O que é que afastou o filho pródigo? A ilusão da herança. O que é que te afastou? Eu não sei, talvez você foi se esfriando aos poucos. E quando viu, já estava longe demais. Mas sabe qual é a verdade? Não importa o que te afastou. O que importa é que você volte hoje. O que importa é que você volte agora. E volte para Jesus antes que Ele volte para você. Antes que Ele volte para você. Pastor, eu preciso voltar para Jesus hoje, voltar para Jesus agora. Se você precisa voltar para o Senhor Jesus, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você para que você se reconcilie hoje. Já tome a Santa Ceia conosco e já fique com a sua alma garantida, pelo menos nesse momento. Você não sabe quando é que a sua alma será pedida. Alguém aqui sabe quando Jesus volta? Você acredita quando algum louco garante, dizendo: olha, é tal dia, Jesus me falou? Não acredite nisso, hein? Não acredite nisso. Jesus disse: quando alguém disser: olha, o Cristo está ali, não vá lá. Não vá lá. Quer encontrar Jesus? Encontre na palavra de Deus. Quer que Jesus fale com você? Não fique contando sua vida para qualquer um. Leia a Bíblia. Pense como Jesus faria. E aí você vai descobrir o caminho. É simples. Quantas pessoas aqui, quando nós falamos de alma, de vida eterna, lembraram de algumas outras pessoas aqui? Levanta a mão. Tem às vezes aquela pessoa que não sai da nossa cabeça, né? A gente não quer condenar a pessoa, mas a gente não tem certeza da salvação dela, né? Porque você sabe qual é o caminho da salvação, tem que passar por Jesus. E você sabe que a pessoa ainda não passou por Jesus. Ou alguns que passaram retrocederam. Então não adianta
ficar iludido e falar, não, mas Jesus vai entender. Não é assim que funciona. A palavra vale para todos nós do mesmo modo. Vale para o ladrão da cruz, mas vale para o apóstolo Pedro. É a mesma palavra. Você durante essa semana toda, principalmente você que lembrou de uma alma. Talvez você não lembrou de uma, mas de 2 almas. De algumas pessoas. Você e Deus, porque Deus te lembrou dessas almas. Então você durante essa semana vai orar por essas almas. Pastor, só lembrei de uma pessoa, então é só por essa pessoa. Eu sei que tem muitas almas, mas não adianta, se a rede é pequena, lança a rede para uma e assim Jesus vai salvando. Vai de um por um, funciona. Funciona. Conosco funcionou. Mas você agora não vai se esquecer da sua alma. Um salvo pode salvar, um perdido não. Se eu estou perdido, eu preciso me encontrar. Amém? Experimente e observe o que irá acontecer nos próximos dias. Pregadores do Telhado. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor.